Graça e paz, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Estamos, neste mês de dezembro, ministrando a série Shekinah. E hoje estaremos ministrando a quinta palavra desta série. Amém? E o tema dessa ministração é o propósito de Deus para a família. Amém, meus amados? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós leremos 3 versículos aqui da carta de Paulo aos Efésios, ok? 3 passagens, né? Primeiro, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora, Efésios 5, 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E Efésios capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Bom, toda a ministração ela estará baseada nesses 3 textos, amém? Que nós acabamos de ler, né? O propósito de Deus para a família. Então, queridos, qual é o propósito de Deus para a tua família, para a minha família? Veremos isso justamente nesta carta, né? O apóstolo Paulo, durante toda a sua carta, ele fala sobre a obra do Deus triuno, né, em nossas vidas. E ele também fala sobre judeus e gentios, né, unidos através da cruz de Cristo, formando um só povo. Amém? Paulo também fala sobre a santidade da vida cristã na sua prática. E, a partir do capítulo 5, nós vemos Paulo também instruindo, trazendo a instrução sobre a família, né? E nós vamos nos deter justamente nessas instruções, ok? E logo em seguida, Paulo também fala sobre os servos e os seus senhores, né? Ele traz algumas admoestações e finaliza sobre a batalha espiritual, que está lá em Efésios, no capítulo 6. Apenas um resumo, né, aqui, da carta de Paulo aos Efésios. Mas vamos então, queridos, falar sobre a família, até porque o tema, né, diz respeito à família. Então vamos hoje estar aprendendo um pouco mais, amém? Sobre o que Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala a nós a esse respeito, ok? E vamos então encaixar esses textos que nós lemos aqui, né, logo de início, justamente em todo o corpo dessa ministração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pois bem, queridos, nós vemos aqui que Deus tem um padrão, né, para que a família seja segundo a sua vontade, para que a família seja abençoada, né? Mas uma coisa que nós precisamos de entender é que é preciso, em primeiro lugar, para que a família seja padrão, seja bênção, para que a família cristã atraia as pessoas a Jesus, é preciso negarmos o nosso eu. Amém? Tanto o esposo quanto a esposa, né? Para que a família se encaixe perfeitamente e seja uma bênção sobre a face da terra,
É preciso haver essa negação do eu, para que a família esteja nos parâmetros da palavra de Deus, amém? Para que a família esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, precisamos, nós, maridos, as esposas, precisamos de nos sujeitar a Deus e também à sua palavra. Aleluia. Justamente para que a família seja segundo o propósito divino. Para que a família também possa influenciar a sociedade. Todos concordam, né, com aquela frase que a família é a base da sociedade. E é verdade. Ela é a base da sociedade. Mas eu me refiro a uma família que esteja estruturada na palavra de Deus. A família que seja focada realmente nos princípios da palavra que Deus deixou para nós. Então, mais do que nunca, meus amados, precisamos de voltar os nossos corações para aquilo que a Bíblia nos ensina, né, sobre o núcleo familiar. Amém? Existem muitas famílias, mas as famílias estruturadas são aquelas que têm como fundamento a palavra do Senhor. Amém? As famílias estruturadas são aquelas que servem ao Senhor, que reconhecem de fato a Jesus como Salvador, como Senhor, que reconhecem a palavra de Deus. Aleluia! Então a família ela deve servir a Deus em toda a sua amplitude. Por exemplo, maridos sacerdotes, né? Maridos resolucionais, uma palavra difícil essa, né? E esposas também ajudadoras, idôneas, esposas fiéis. E cada um então vai desenvolver o seu papel. O marido e a esposa. E os filhos, queridos, serão abençoados. Amém? Quando o esposo cumpre o seu papel e também a esposa. E isso vai reverberar também na sociedade, queridos. A sociedade será impactada, será influenciada por essa família que tem uma estrutura sólida na palavra de Deus. Então veja que Deus tem um propósito para que aconteça na família. E eu estou chamando a atenção de vocês para que a família ela esteja realmente voltada para Deus, amém? Focada realmente naquilo que Deus determina, né? Em se tratando de família. O próprio Deus, ele disse para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a responsabilidade que Deus trouxe para Abraão e para a sua família. Todas as famílias seriam abençoadas através da família de Abraão. E ele quer também abençoar a sociedade, né, as cidades, através da tua família e através também da minha família. Glória a Deus. Aí a família cumprirá realmente o propósito de Deus. Amém? E nós então estaremos vendo alguns conceitos bíblicos, né, sobre os relacionamentos na família. Amém? Estaremos vendo isso daqui a pouco, né? Sobre esses conceitos fundamentais para que a família se mantenha firme, amém? Absoluta na palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero falar antes para você. A sua família tem muito valor. Amém? Tem muito valor. E nós precisamos de aprender a valorizar os membros da nossa família. Precisamos de aprender a valorizar a esposa, também os filhos, com todas as diferenças, sabe, que possam existir, que sempre, né, há diferenças de pessoas para pessoas. Diferença na questão do ponto de vista, das opiniões, dos temperamentos, né? Ninguém na família pode ser ignorado ou deixado de lado.
tá? Mesmo que você não concorde com a atitude de alguns da família, mas se nós focarmos em Deus, se nós estivermos firmados na palavra de Deus como família, poderemos viver o amor incondicional que Deus tem, né? Poderemos viver este amor em família e ensinar os nossos filhos também sobre este amor, ok? Então vamos aos conceitos bíblicos, né, sobre o relacionamento na família. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz: como filhos amados, vivam em amor. Inclusive nós já lemos, né? Nós já lemos essa referência que está justamente aí, né? Na primeira referência que nós lemos, Efésios 5, versículos 1 e 2, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. É o que a palavra do Senhor diz aí para nós, tá? Então veja que precisamos de viver em amor. E nós só viveremos, meus amados, em amor uns com os outros, se priorizarmos Deus em nossa vida. Amém? Não adianta nós estudarmos demais, termos muitas informações, se nós deixarmos de priorizar a Deus realmente na nossa vida. Deus é a essência de tudo de bom que pode acontecer, né? Na nossa família. Então priorize Deus, amém? Vamos dar o primeiro lugar a Ele. Que Deus possa fazer parte da tua família e da minha família também, amém? Ele deve ser o alicerce da nossa casa, meus amados. O alicerce. Glória a Deus, né? Precisamos de ter comunhão com Deus, precisamos de orar pelos nossos filhos e orar também com os nossos filhos, invocando o nome de Jesus, amém? Sobre os nossos filhos, em favor deles, né? Então é preciso que a família ela esteja aliançada com Deus, amém? Para que o propósito de Deus realmente se cumpra na família, né? Glória a Deus. Então invoque a presença do Senhor em seu lar. Amém, meus amados? Aí sim, como filhos amados, viveremos este amor ágape de Deus no seio da nossa família. Aleluia. Em segundo lugar, queridos, ou o segundo conceito bíblico, né, sobre os relacionamentos na família, sujeitem-se uns aos outros. É a segunda referência que nós lemos, né? Devemos nos sujeitar uns aos outros pelo temor a Cristo. Aleluia. Então, mesmo com as dificuldades que há na vida conjugal, precisamos de honrar o nosso cônjuge. Marido, honre a sua esposa. Esposa, honre ao seu marido. Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Amém? Talvez você esteja estranhando eu falar isso, né? Mas é verdade, queridos. Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Sabe por quê, queridos? Os filhos vão crescer. E cada um, na fase adulta, tomará o seu rumo, não é verdade? E o casal, ele vai permanecer como no início do casamento, só os dois. Então, se você não honrar o seu esposo, a sua esposa, se você não colocá-lo acima dos seus filhos, sabe o que pode acontecer depois que os filhos crescem e tomam o seu rumo, né? Se casam, vão embora? O casal se separa, porque focaram somente nos filhos e se esqueceram um do outro. Sabe, então, vamos honrar, né, o nosso cônjuge, amém? Vamos priorizar o nosso cônjuge, tá? E os nossos filhos olharão para nós e nos verão realmente como modelo
Isso vai ser também uma lição para eles, né? Ao ver o casal, sabe, se amando, né? Ao ver o casal se honrando, amém? Então, isso é muito importante mesmo. O cônjuge honrar o outro, um honrando o outro. Porque só os dois é que vão permanecer depois. Não é mesmo? Só os dois. E aí, né? O que fazer? Então, mesmo com toda a diferença entre o casal, que exista, né? Toda a diferença entre o casal, invista um no outro. Amém? Perdoem-se um ao outro, até porque nós não somos perfeitos, mas que haja o perdão neste relacionamento conjugal. Perdoe a falta um do outro, as falhas também dos filhos, né? E que os nossos filhos, eles vejam em nós essa cumplicidade entre esposo e esposa, que eles possam ver isso, né? Na vida do casal. Aí os nossos filhos se tornarão adultos e, quando se casarem, também serão casais estruturados, porque eles nos terão como modelo. Amém, queridos? Então isso é muito importante, tá? Pais estruturados criam filhos saudáveis. E o que nos estrutura é a palavra de Deus. Não é verdade? É a palavra do Senhor, é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. O terceiro conceito bíblico sobre o relacionamento familiar, é a terceira referência que nós lemos, né? Está escrito: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, essa palavra é direcionada para nós, os pais, né? Então, coloque os seus filhos acima dos seus amigos, amém? Ou das suas amigas, né? Coloque os seus filhos também acima da igreja, principalmente nós, pastores. Devemos ter muito cuidado em relação a isso. Os nossos filhos têm que estar acima dos nossos amigos, amém? E eles devem estar acima também dos irmãos da igreja. Eles têm que estar, em primeiro lugar, em relação até ao nosso próprio trabalho. Dê atenção aos seus filhos. Amém, queridos? Muitos pais, por exemplo, ficam ocupados demais, né? Correm demais, trabalham demais e não têm tempo para os seus filhos. Isso acontece, é o mal do século, não é mesmo? E alguns, eles tentam compensar essa falta com presentes, né? Dando presentes para os seus filhos. Mas os filhos, na verdade, precisam mais da presença do que dos presentes. A presença do pai, a presença da mãe. Tem muitos filhos com problemas seríssimos, queridos. Problemas na alma, né? Há muitos filhos aí enfermos na alma, se sentindo rejeitados, embora sejam cercados de muitas coisas, cercados da tecnologia, né? E ganham muitos presentes dos seus pais, no entanto, permanecem enfermos, se sentem rejeitados e se tornarão cidadãos problemáticos, meus queridos, no futuro. Justamente por causa da ausência, da atenção que deveriam ter dos seus pais. Então, você tem que ser pai, amém? Por exemplo, eu sou pastor, mas eu não tenho que ser o pastor dos meus filhos. Eu tenho que ser o pai deles. Eu tenho que ser amigo deles, ainda mais eu que tenho filhos, né, que já são jovens. O meu caçula fez 18 anos esses dias. 18 anos, o filho mais novo, né? Então, eu tenho que ser pai deles, eu tenho que procurar ser amigo deles, eu preciso de ouvi-los, eu preciso de participar da vida deles, né? Da realidade de cada um deles. Amém? Então,
como está escrito, não irrite o seu filho, mas crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aleluia. Então vamos ensinar os nossos filhos. Vamos também respeitar os nossos filhos. Os filhos, quando crescem, eles geralmente tomam as suas decisões, não é verdade? Eles fazem as suas próprias escolhas, né? Quando eles errarem, vamos oferecer o nosso abraço, amém? Vamos oferecer o nosso peito, né? Para que eles possam encostar a sua cabeça, às vezes até chorar, né? No nosso ombro. Vamos procurar saber o que está acontecendo com os nossos filhos, os seus problemas, os seus desafios, amém? Nessa hora, queridos, é preciso ser pai, tá? E que você faça isso. Largue tudo para ouvir o seu filho. Às vezes ele está necessitado de falar, de conversar com você, pai, mãe. E muitas vezes não temos tempo para ouvi-los, né? Vamos respeitar também as suas ideias. Nós precisamos de aprender a respeitar. Tem pais que até hoje pensam que seus filhos são crianças. Embora os filhos já sejam adultos, nós temos uma tendência de tratar os nossos filhos como meninos, né? Até usamos essa expressão, né? Os meus meninos. E eles muitas vezes já não são mais meninos, já não são mais crianças. E nós devemos então ter um outro olhar, amém? Em relação aos nossos filhos. Eles não têm obrigação de sonhar os nossos sonhos, queridos. Não têm. Às vezes nós queremos que eles sejam, né, o que nós achamos que é melhor para eles. E muitas vezes estamos errados. Tá? Na verdade, os nossos filhos precisam de sonhar os sonhos de Deus. Não é verdade? Então, sabe, passe Jesus para os seus filhos. Passe a vida de Deus para eles, amém? E vamos ser pais, vamos ser amigos, vamos estar mais próximos deles. Respeite a decisão do seu filho. Talvez o seu filho ou a sua filha tomou uma decisão que te contrariou, que te entristeceu, sabe? Em relação à própria vida dele. De repente o seu filho está seguindo por um caminho que não foi o caminho que você ensinou. Mas qual deve ser a sua atitude em relação ao seu filho? Ore por ele. Se é um caminho que não foi o caminho ensinado por você, que não é o caminho de Deus, de repente ele está trilhando por um caminho contrário à palavra de Deus, embora você o tenha ensinado, você não tem que se voltar contra ele. Continue amando o seu filho, continue amando a tua filha, respeitando, amém? O teu filho, a tua filha, continue respeitando e ore. Ore, por quê? Porque a semente já foi plantada no coração dele ou dela. Já foi plantada. Ele conhece a palavra de Deus, embora não esteja nos caminhos do Senhor. Mas ore, abençoe, ame este filho, esta filha, ouça, amém? Ouça, não quer dizer que você vai concordar com o erro dele ou dela, né? Isso não quer dizer que você está concordando, mas ame acima de tudo e ore por ele, porque certamente ele voltará para os caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. O quarto conceito, queridos, está na leitura dos textos, é só você voltar para lá, ok? Portanto, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Coloque os relacionamentos acima das coisas. Amém? Priorize o relacionamento, né? A intimidade. Glória a Deus. Tem pessoas que pensam que se tiverem muitas coisas, serão felizes. Aí por causa disso, elas sacrificam os relacionamentos. Está errado. Não são as coisas que vão nos satisfazer, queridos, que vão nos deixar mais felizes. Não. São as pessoas, são os relacionamentos. Há um versículo na palavra, você não precisa de abrir lá, né? Mas
Em Provérbios, lá há um versículo que diz que é melhor ter uma casa simples, ok? Onde a harmonia esteja reinando, né? Onde a paz seja uma realidade, do que viver num palácio onde predomina intrigas, contendas. É melhor morar numa casa simples, né? Onde há harmonia e paz, ok? Do que numa mansão onde não há paz, né? Onde há ausência de harmonia, onde há intrigas. É verdade. O primeiro casal que Deus criou foi Adão e Eva. Na verdade, eles não tinham televisão, não tinham geladeira, não tinham celular, mas eles viviam no paraíso. Não é verdade? Eles viviam no verdadeiro paraíso. Então, queridos, preste atenção na sua família, amém? Converse mais com seus filhos, honre a sua esposa, amém? E também, em quinto lugar, perdoe sempre. Perdoe sempre. Por que nós sempre temos que perdoar, queridos? Porque somos imperfeitos. Nós temos qualidades, mas nós temos também muitos defeitos. Não é verdade? Então precisamos de perdoar sempre. O perdão tem que ser um constante exercício na nossa família. Primeiro, perdoar a nós mesmos. Perdoe a si mesmo. Perdoar o cônjuge. Perdoar os nossos filhos. Os filhos perdoar os pais também. Até porque muitas vezes nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas cometemos muitos erros. Não é verdade? Então, os filhos devem perdoar os pais. Devemos perdoar também os nossos parentes, né? Até o vizinho, se o vizinho for mal educado, né, grosseiro, até o vizinho nós devemos também perdoar, tá? Porque há muitas pessoas, queridos, que carregam mágoas, que carregam ressentimentos há muito tempo e tem problemas seríssimos de alma. Problemas seríssimos. Isso é falta de perdão. Então precisamos sim de perdoar, né? O perdão precisa de ser uma premissa na minha vida e na tua vida. Aleluia. Amém, queridos? Seja mais confiante em Deus e seja menos sensível, né? Menos casquinha de ovo, amém? No que depender de você e de mim, nós devemos falar essas frases aqui, né? Se depender de mim, eu vou perdoar os meus antepassados pelos seus erros, os meus parentes. Se depender de mim, eu vou ser um melhor cônjuge. Amém? Eu vou ser um melhor marido, eu vou ser uma melhor esposa. Se depender de mim, eu vou ser um melhor pai ou mãe, né? Se depender de mim. Se depender de mim, eu vou ser um melhor filho. Eu sempre irei amar e honrar os meus pais com minhas palavras e atitudes. Essa palavra é para você, filho, que está me ouvindo. No que depender de você, honre os seus pais. Amém? Se depender de mim, eu vou ser um melhor genro, uma melhor nora. Se depender de mim, eu serei um melhor sogro, uma melhor sogra, né? No que depender de mim, eu vou ser mais alegre na minha casa, eu serei mais atencioso, mais responsável. Se depender de mim, eu serei um bom filho. Amém? No que depender de mim, eu farei tudo para a glória de Deus. Sabe, nós precisamos de falar isso para nós mesmos, né? Se depender de mim, eu não vou perder a doçura. Eu serei mais paciente, eu ouvirei mais a minha esposa, os meus filhos. Amém, queridos? Então, amados, esse é o propósito de Deus para a minha família e também para a sua família. Aleluia. E nós devemos orar dessa maneira a Deus, né? Orar para que o azeite de Deus, amém? Ele seja derramado sobre as nossas cabeças, né? E esse derramar traga um renovo, um novo tempo
no meu relacionamento, como esposo, como esposa, como pai, né? Como filho, que Deus então derrame deste azeite sobre a minha cabeça e haja essa renovação no meu relacionamento familiar, no nome de Jesus. Amém? Então que em 2021 possamos juntos, né, como família, rumo ao propósito de Deus, amém? Ter para nós os princípios da palavra de Deus. E que esses princípios sejam realidade no nosso lar, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, então, que Deus ministrou a nós, né? Ministrou a mim, com certeza ministrou ao seu coração. E vamos pedir a Deus que nos ajude a colocá-la em prática. Amém? Vamos dar lugar a Deus no nosso lar, né? Vamos orar mais, invocar o nome do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, que Deus então faça parte da nossa casa no nosso dia a dia. Amém? Oremos pelos nossos filhos, com os nossos filhos, oremos também com as nossas esposas, por elas, né? Ore pelo seu marido, amém? Vamos realmente abrir a porta da nossa casa para que o Senhor entre, né? Até porque o Senhor, Ele fala, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele, né? Eu sei que esse é um versículo endereçado lá, né? As cartas às igrejas, mas eu posso fazer a aplicação também aqui, amém? Então abra a porta da tua casa e deixe Deus fazer parte do teu casamento, da tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.